Damos-te graças, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de estar aqui, Senhor, nesta noite, ó Deus, para te louvar e bendizer este nome que é sobre todo nome, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, e podemos te dar glórias e aleluia, Senhor, porque cremos, ó Deus, que tu estás vivo, Senhor, e reina para todos sempre, Senhor. Agora, ó Pai, pedimos, Senhor, uma bênção especial para cada um de nós nesta noite, Senhor, usando, ó Pai, o teu Filho, Senhor, para que não seja ele, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo, ó Pai, falando, Senhor, nos ensinando, nos capacitando para estar andando segundo a tua vontade. Ó Deus querido, Deus amado, continue, Senhor, abençoando a tua igreja nesta localidade, Senhor. E a cada um de nós, Senhor, que entrou por estas portas, Senhor, que não saia da mesma maneira, mas saia, ó Pai, renovado, revestido, Senhor, no poder do nome de Jesus. Por isso, já te agradecemos por esta oportunidade, agora e sempre. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Esses versículos são importantes para a nossa vida espiritual. Diz assim o escritor: então vi um novo céu e uma nova terra. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como a noiva para o seu marido. E ouvi uma grande voz vindo do trono de Deus, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Vamos ler só até esse versículo e estamos agradecidos a Deus pela grande bênção desta noite. Sério, pode sentar. Graças a Deus, irmãos, que estamos nesta noite na casa do Senhor para transmitir a mensagem de Deus. Para mim, eu acho um privilégio muito grande estar aqui. É uma responsabilidade e um privilégio. Deus me deu um título dessa mensagem, dizendo: quem vai entrar no céu? Quem entrará no céu? Por isso eu tinha essa preocupação. Pedro uma vez perguntou a Jesus: dessa maneira, quem entra no céu? E eu queria nesta noite, junto com os irmãos, meditar sobre esse texto. O céu é um lugar maravilhoso, é um lugar cheio de glória e gozo, um lugar cheio de paz e alegria, um lugar cheio de bênção, de vitória, e um lugar que preparado para nós. Em primeiro lugar, para entrar no céu, você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Existe diante do homem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da paz e o caminho da luta, da batalha, o caminho do céu e o caminho do inferno. Existe só duas opções para o homem, ele não existe três. Digamos que ele vai viajando e chega numa bifurcação onde tem dois caminhos, não sabe o destino. Mas o crente não. O crente ele tem direção, ele tem orientação, ele tem discernimento, e ele consulta o seu Deus, que é vivo e reina para todo sempre. Glória a Deus. Então você tem que analisar se você já é um verdadeiro cristão, está preparado para entrar no céu. Eu até relutei para trazer essa mensagem. Eu digo: mas Deus, essa mensagem mesmo? Eu disse: é essa mesmo. É essa mesmo. E a irmã leu um texto aqui, confirmando, várias pessoas confirmaram essa palavra. Quem é que vai entrar no céu? Aquele limpo de mão e puro de coração. A mão só faz o que o seu coração manda. A mão é o que Deus usa para você escrever, para você dar a Deus, para você abraçar, para você fazer muitas coisas boas. Mas a mão também é usada para apertar um gatilho. A mão é usada para amaldiçoar as pessoas.
Mas Deus só vai entrar no céu aquele que tem mãos abençoadas, aqueles que estão sempre abençoando, e aqueles que estão sempre desejando o bem para as outras pessoas. E às vezes a gente fica pensando, analisando, orando. E Jorge disse que de madrugada, eu acho o melhor momento de orar de madrugada naquele frio, porque a gente se aquece. Quando está orando, vem calor, vem o Espírito de Deus e aquece, e você começa a dar glórias a Deus. Glória a Deus por isso. Mas nem todo mundo gosta. Melhor é dormir mesmo. Mas enquanto você dorme, a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Enquanto dorme, Deus está trabalhando por você. Diz que Deus não toscaneja, Ele trabalha por você. Você fica sem dormir, fica pensando, pensativo, mas Ele está trabalhando por você. Mas o nosso assunto hoje é céu e inferno. Você crê que o céu existe? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você crê que o inferno existe? Crê? Então saiba que o inferno existe. O inferno existe da maneira que você crê no céu, crê também que existe o inferno. E muitas pessoas já caminharam a passos largos para o inferno, porque não quiseram aceitar o plano de Deus para a salvação. O plano de Deus não foi só para esse tanto de pessoas que está aqui. O plano de Deus é para esse bairro todo, é para as famílias todas, mas nem todos querem aceitar. Ser crente é trabalhoso, é difícil, tem que ser esforçado, tem que ser animado, tem que ser forte, tem que vencer os problemas e tem que estar sempre dando glórias a Deus. Glória a Deus. Merece dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Tem que dar sempre glória a Deus. E às vezes a pessoa com poucas coisas, ele quer entristecer, ele quer se afastar, porque o inimigo, ele faz tudo para tirar as pessoas da presença de Deus. Mas nós temos que ser fortes. Nós estudamos o livro de Josué, e uma coisa que eu fico analisando é Josué e Caleb. Eles foram fortes. Em Josué a gente vê que Deus disse ser forte e corajoso. Caleb foi perseverante, foi vencedor. Ele disse: eu já estou com 85 anos, mas tenho o mesmo vigor, como se fosse novo. Eu enfrento qualquer guerra ainda. O crente não tem idade para enfrentar a guerra espiritual. Eu quero dizer que você está numa guerra. Você não faça corpo mole não, porque o inimigo vai vencer você. E você vai ficar em casa frio, gelado e termina indo para o inferno. Porque, irmão, o inferno existe. Nós vivemos numa batalha espiritual. O mundo espiritual existe. Saiba disso. O céu é o lugar que Deus preparou para nós. Nós nascemos de novo. Mas nós temos compromisso com Deus de fazer a sua vontade. De sermos santos, separados, preparados para entrar no céu. Glória a Deus. No céu não entra a pessoa que não perdoa. No céu não entra a pessoa que tem pensamentos impuros. A Bíblia diz: quem não pode entrar no céu? Os covardes, os medrosos. Medrosos não entram no céu. A pessoa que tem medo de ser crente não entra no céu. Tem uma palavra para você que tem medo de ser crente. Jesus disse: eu vou me envergonhar de você quando você chegar lá. Você tem que se ajoelhar diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem que confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. E Ele vai dizer: eu estou com vergonha de você, porque você não testemunhou de mim. O professor pode ser cientista, o professor pode ser o que for, mas eu tenho que dizer que eu creio em Jesus. Eu creio no Deus vivo e poderoso. Glória a Deus. O senhor pode não crer, mas pode crer da maneira que o senhor aceita, mas eu creio no Deus vivo. Só estou aqui porque por causa da presença de Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E diz que a máquina mais perfeita que existe é o homem. Eu estava vendo uma explicação ontem na televisão sobre só, na cabeça, só sobre a visão. E a América estuda só sobre isso. É uma cientista estuda. E eu estava perguntando naquele trabalho que é feito pela manhã, e ele foi a várias universidades, os estudiosos só de olhos. E ele disse: olha, a nossa visão é como uma máquina fotográfica. Ela vê tudo de cabeça para olho, mas quando chega no cérebro ela inverte e você vê certinho. Então a gente vê, é uma máquina perfeita. Você na cabeça, a ciência estuda, a ciência luta, batalha, e às vezes com um problema pequeniníssimo,
a pessoa fica tremendo, é tudo parte da cabeça. Por quê? Porque é a cabeça que domina o corpo. E a cabeça que nos dirige é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é a cabeça da sua vida, da sua igreja, do universo. E às vezes eu orando, eu digo, Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós temos 50 milhões de brasileiros crentes. Mas Deus, pula esse número para 100, para que o povo crie coragem. E nós enviamos missionários para o mundo todo. Ainda tem pessoas que matam crentes em outros países. Mas Deus quer que nós criemos coragem para poder nós entrarmos no céu e Jesus receber. E sabe como é que ele recebe o crente corajoso? O crente ele diz, vinde, bendito de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Porque tu se envergonhasse de mim. Tu tivesse coragem de falar a minha palavra em todos os lugares. Glória a Quando Deus. você chegava a palavra, você chegava e dizia. Eu terminei de ler um livro agora, depois eu vou emprestar para alguns irmãos aqui. E o título do livro é O que Deus fez por mim, pode fazer por você. Nós temos que ter coragem. Você tem coragem de fazer um curso que paga uma fortuna para você ser, às vezes, um policial federal, um auditor de renda fiscal, ou um militar graduado. Tudo tem curso. E é difícil. Mas o crente não. O crente quer andar relaxadamente com a Bíblia do braço no braço, sem ler a Bíblia. E se encontrar um demoniado, ele passa vergonha porque ele não tem coragem. Mas Deus só quer que entre no céu aqueles corajosos. Ele disse, os corajosos, eles vão entrar, a porta do céu está aberta para ele, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um velhinho, ele vende refresco ali na Água Branca, e ele disse que um carro acidentou um rapaz, e o rapaz estava semi-morto assim, e ele vendendo um carrinho dele, ele disse, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Ele disse, vai lá e ora por ele, vai lá e ora. Deus só mandou porque ele tem coragem. E ele afastou a multidão, pode afastar que eu quero falar, mas o rapaz está semi-morto, eu não quero saber, Deus mandou. Ele botou a mão na cabeça do rapaz, eu estou aqui em nome de Jesus, e eu vim orar por você, e você vai se levantar agora em nome de Jesus. Quando ele falou, o rapaz acordou e se levantou, e a multidão ficou olhando para ele assim, porque irmão, o crente corajoso, crente abençoado, crente que Deus avaliza por ele, porque ele disse, vai em meu nome, em aleluia, meu nome, você vai operar maravilhas. Glória a Deus. Glória a Deus. E a pessoa também, ele disse, os impuros, os medrosos, os afeminados, os feiticeiros, esses não entram no céu, porque eles descreram, desfizeram da palavra de Deus. Então é necessário que você creia na palavra de Deus, você confie na palavra de Deus, você tenha certeza do que está fazendo. Eu digo que o crente morre uma vez só, o descrente morre duas vezes. Aqui diz, em outro texto, aqui é a segunda morte. Quando o crente é enviado para o inferno, quando a pessoa do julgamento é enviado para o inferno, é considerada a segunda morte. Então ele morre duas vezes. E há pessoas quando estão sofrendo, não sei se vocês já viram isso, sofrendo muito, enfermo, e sem ser crente, dizem, eu queria morrer para descansar. Olha, coitado. Não vai descansar nunca, porque só quem descansa é o crente, porque ele tem certeza da salvação. Você acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem que ter certeza, tem que ter confiança, tem que fazer a vontade de Deus, para que quando estiver naquela dificuldade, você dizer, não, Senhor, eu estou pronto a fazer a tua vontade. Às vezes a gente, com pequenas coisas, a gente se abala, a gente se abate. Isso é normal da carne. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque a gente alimenta mais a carne do que o espírito. Às vezes a gente gosta de um churrasco, né? E come bem, aí sonha. Mas não sonha com Deus, não. Sonha com as coisas do mundo. Mas se você alimentar mais o espírito, você vai ter um espírito forte, você vai ser mais corajoso e você vai se tornar um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, para a glória do nome de Jesus. Você acredita, diga glória a Deus. Então faça isso, tenha coragem, faça a vontade de Deus. E muitas pessoas estão indo para o inferno porque eles acham que podem ir para o céu por ser um bom cidadão. Ah, eu não fumo, eu não jogo, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Isso é para você ser um cidadão, um pai de família bem conceituado. Para a terra vale muito, mas para entrar no céu tem que ter o passaporte carimbado pelo sangue de Jesus. Se não tiver o passaporte, você não vai entrar no céu. Se os Estados Unidos, um país comum, você não pode chegar lá sem passaporte, você é deportado na mesma hora.
Diz que quando você compra passagem aqui, lá sai em 3 segundos, já está chegando lá. O que é que você, o seu nome, o seu endereço, o que é que você vai fazer, quantos dias vai ficar, imediatamente. Ora, se nos Estados Unidos a ciência vem do céu, a ciência não é eles que criaram, não. A ciência que tem lá, tem aqui. Então, imagine no céu. Quando nós chegarmos lá, Deus sabe tudo da nossa vida. Não adianta justificar nada. Ah, Senhor, chega atrasado por isso. Senhor, só cheguei por isso. Não, Senhor. Eu digo que a gente tendo um bom emprego, nunca chega atrasado no bom emprego. Chega? Nunca. Porque o emprego é muito bom. É um emprego que você ganha bem. Diz que um promotor de justiça, ele ganha quase 25 mil reais. Então, a pessoa chega na hora certa. Mas, às vezes, na igreja a gente não quer. Então, irmão, só entra no céu aquele limpo de mão e puro de coração. Porque eles creem no poder de Deus. Eles sabem que foi salvo pelo sangue de Jesus. E quando João viu aquela multidão vestida de branco, ele disse: quem são esses e de onde vieram? Ele disse: são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles vêm de todas as raças, tribos e nações. Então a salvação é para todas as pessoas, mas nem todos querem, nem todos aceitam. As pessoas dizem que crê, mas quando sai da igreja duvida. Diz que aceita, mas depois sai desfazendo. Mas você um dia vai prestar conta diante de Deus, porque nós temos que crer sem duvidar que Deus é Deus. Ele não precisa de nós somos que precisamos dele. Eu costumo dizer que nós somos dele 2 vezes. Uma porque ele nos fez, e outra porque ele nos comprou. Ora, Deus é tão bom que ele nos fez. E quando Deus ele fez tudo que existe no mundo sozinho. Faça, haja e apareça. Ele usou só essas 3 palavras. Mas quando foi fazer o homem, qual foi o termo que ele usou? Passamos o homem, ele chamou a Trindade. Nós passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você parece com Deus. O homem, se você criasse uma criança, deixasse ele preso em um lugar, nunca ele visse ninguém, ele tinha sede de Deus, porque ele foi feito por Deus, ele tem sede de Deus, porque ele quer adorar a Deus. E às vezes o homem está solto, está livre, mas ele não tem vontade de adorar a Deus. Então você busca a Deus enquanto você pode achar, invoca a Ele enquanto está perto, porque chegará dia que você quer vir adorar a Deus e não tem condição, você não tem mais saúde, você está preso em algum lugar, você não pode vir, o trânsito, você pegou engarrafamento, você queria estar glorificando a Deus, e você está ali sem poder sair para canto nenhum. Mas, irmãos, faça a vontade de Deus enquanto você tem a oportunidade, porque virá momento que você não vai ter a oportunidade. E você, para entrar no céu, você tem que estar preparado. A Bíblia diz, é com esforço. Seu Juvenal dizia, é com esforço que vai se entrar no céu. Sem esforço você não alcança nada. Sem esforço você não faz concurso. Sem esforço você não avança nos estudos. Sem esforço você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você é uma pessoa duvidosa. Mas se você estiver esforçado, pedir a orientação de Deus, você vai ser uma pessoa vencedora em nome de Jesus. Amém. Você pode ter a maior dificuldade. Diz que a preocupação da gente quando chega o fim de mês, a pessoa tem gente que perde até o sono com as contas que chegam. Diz que quando você paga um, chega outro. Paga água, chega luz. Paga luz, chega telefone. Paga telefone, chega. Paga. Você, se tivesse uma fábrica de dinheiro, uma maquinazinha assim, fazendo. E aí você fica quase sem dúvida. Diz: eu paguei ontem, chegou hoje. Paguei ontem, chegou hoje. Então por quê? Lá no céu você não vai pagar água nem luz. Lá no céu você não vai pagar conta telefone. Porque Deus já está lá. Você quer falar com Ele, você fala diretamente. E às vezes tem crente que tem medo de ir para o céu. Tem crente que tem medo de morrer. Tem crente que não quer ir para o céu. Mas, irmãos, você tem que estar preparado, porque o céu foi preparado para a morada de cada um de nós. Glória a Deus. E nós vamos morar lá. Nós vamos conhecer uns aos outros. E nós vamos ver. Jesus contou aquela história do rico e Lázaro. Aquele homem muito rico, que se vestia de linho finíssimo e se regalava esplendidamente. Aquele homem mendigo queria se alimentar com a migalha que caía, não deixava. Mas, desde pouco tempo, aquele homem morreu. Foi levado pelos anjos. Olha quem leva o crente quando morre. É os anjos que levam.
e diz que morreu rico e foi sepultado. E lá no inferno, para o seu tormento ser maior, ele via aquele mendigo nos braços de Deus, de Abraão. Ele disse: Senhor, manda aqui avisar os meus irmãos para que não caia nessa tormenta. Deus disse: lá tem Moisés e os profetas, eles ouçam. Quem quiser aceitar, ouçam a mensagem do Evangelho. Nós estamos pregando hoje, ninguém quer ouvir, ninguém quer dar ouvido. O povo só creram na mensagem que Noé pregava quando a porta foi fechada. Noé, abre aí que nós queremos agora. Não adianta mais. Quem fechou foi Deus por fora. Agora é com ele. Então, o povo só quer crer na última hora. E você já viu que no brasileiro tudo é de última hora? Tudo é de última hora. Mas a salvação, muitas pessoas vão ser decepcionadas. Porque quando eles quiserem, a porta está fechada. A igreja foi arrebatada. As pessoas vão ficar atribuladas, sem saber o que fazer, procurando familiares e não vão encontrar. Sabe por quê? Porque Deus veio e levou a sua igreja para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aqui tem outra coisa, diz: e ficarão de fora. A Bíblia é quem diz, não sou eu não. Ficarão de fora os assassinos, ficarão de fora os afeminados, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora aqueles que blasfemam do Espírito Santo. Você está pregando, eles não estão crendo, eles estão brincando, eles estão querendo fazer que conhece a palavra. Eu me lembro de um rapaz que morreu na minha calçada. Eu cheguei da igreja e vi aquele barulho. Quando eu saí fora, ele já estava quase morto. O pai socorreu, mas ele morreu. Ele estava sendo uma revista imoral, dizendo que estava lendo a Bíblia. De manhã cedo eu estava lá fazendo isso. De noite eu cheguei, ele só foi socorrido, só deu tempo de chegar no hospital. Um rapaz de 27 anos aproximadamente, bonito, simpático, mas desfazendo das coisas de Deus. Deus não se zomba. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso aqui ele vai ceifar. Por isso que o céu, ele foi preparar para nós, que somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Você sente no seu coração, se você morrer hoje, vai para o céu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória é tão fraquinho, né? Parece que ninguém sabe. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque a qualquer momento, ele diz: eis que cedo venho. A qualquer momento ele pode vir. A irmã gosta de pregar no horário de Deus. O horário nosso é um horário normal, comum. Mas o horário de Deus pode ser um horário repentino. Se Deus der ordem a Jesus Cristo, os anjos tocam lá no céu e dentro de um abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz: nós vamos ser arrebatados. E a tribulação vai ficar aí. Porque o povo não crê na mensagem do Evangelho. Então saiba que quem é que vai entrar no céu? É que tem que ter o passaporte assinado pelo sangue de Jesus. Tem que ser nascido de novo. Tem que ter vestiduras brancas. E tem que ter uma mente sadia para entrar lá no céu e dar glórias a Deus. Ele disse que o trabalho lá é dar glórias a Deus. O louvor vai subir para o céu. Mas a mensagem não precisa mais lá. Porque lá são todos corpo glorioso, corpo inacessível, para dar glória e louvores ao nosso Deus. E a Bíblia diz: prepara, porque o cedo vem. E ele disse: se você não foi achado aqui, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. É uma mensagem forte, mas é real. Não foi eu que escrevi, foi João que escreveu. Ele disse: aqui é a segunda morte. A pessoa morreu uma vez, achava que ia, agora eu vou descansar. Não vai descansar nada. Você agora que vai começar. Ele disse que é duas coisas que preocupam o ser humano. É quando ele vai morrer e onde ele vai passar a eternidade. Tem gente que não sabe. Ele pensa que morreu e terminou tudo. Não é? Não tem gente que pensa assim? Não, não. Hoje a ciência já descobriu que não é assim. Você vai passar a eternidade ou com Deus ou com o inimigo, ou gozando ou sofrendo, ou tendo uma vida de paz ou uma vida de agonia, uma vida de bênção, de vitória, ou uma vida de destroçada lá no inferno. Então você creia enquanto há tempo. Mude sua vida se você não está caminhando corretamente enquanto há tempo.
porque a qualquer momento Jesus voltará. E ele voltando, só vai levar para si aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo a mensagem? Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, está entendendo a mensagem? A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu relutei para trazer essa mensagem, mas eu disse: é essa mensagem. Você não pode trazer aquilo que você quer. Você tem que falar o que Deus manda. Se Deus manda, fale que Ele garante. Se Deus manda, transmita, que Ele vai causar um efeito devastador. E a pessoa vai reconhecer que sem Jesus ele está perdido. Sem Jesus não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, esse tem a vida eterna. E quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, nessa noite, o Espírito de Deus fala ao seu coração, e que você sai daqui com um impacto maior. Diz que quando a gente chega em casa, a primeira coisa que faz é entrar ligando a televisão, aí desfazendo o que ele aprendeu no espiritual. Então, o mundo espiritual existe. Saiba que você só é vencido se você quiser. Senão você vai remoer o que aprendeu. Deus, tu falaste comigo. Tu queria falar alguma coisa comigo? Então me revela agora. Entra no teu quarto, ora, lê a Bíblia. Dá um tempo para Deus. Porque Deus está te esperando. E Deus está querendo ouvir a sua oração. Querendo ouvir o seu pedido. Todos nós temos um pedido diferente para Deus. E diz que o Espírito sabe distribuir tudo. Ele sabe como chegar diante de Deus. E Deus, a essência de Deus é o amor. Ele nos perdoa e responde a nossa oração. Então, nesta noite, o Espírito de Deus fala ao seu coração. E que você saia daqui mais crente, mais fervoroso, mais corajoso. E possa dizer como Caleb: eu já estou de idade, mas eu enfrento a batalha espiritual diante de uma grande multidão. Porque, irmão, antigamente, para ser crente era tem que ter coragem. Diz que teve um imperador romano, ele botou 248 crentes assim, fez uma missão ali dentro do Coliseu e perguntou: se vocês negarem a Jesus, não vai ser acesa essa fogueira não. Mas nenhum negou, e ele acendeu e matou todos queimados. Mas esse que fez isso, diz que matar um cristão é quebrar a gaiola e o passarinho que está dentro sobe para Deus. E ele ficou em agonia e morreu, já está no inferno. Porque quem persegue os cristãos persegue a Deus. Ele está fazendo uma coisa super errada. Porque às vezes o mundo espiritual é aquele que mandou degolar João Batista, disse que ficou tão agoniado também, já está nas trevas, sofrendo e passando aquilo que porque os seus atos merecem isso. Então o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então sabe que existe anjos do diabo também. Não existe só anjos da parte de Deus, não. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, quando você estiver sendo tentado, não pense que é um príncipe de demônio, não. É um pequeno representante do diabo. Porque o príncipe, ele se ocupa com o Estado, com o país, com a nação. Mas os enviados dele é que se preocupam com pessoa individual. Então, muitas coisas que acontecem, não só no Brasil, mas em todo o mundo, muitas vezes o demônio está envolvido naquilo. Porque ele quer ver tristeza, quer ver dor, quer ver sofrimento. Mas Jesus quer lhe trazer paz, alegria e vitória para a glória do nome de Jesus. Amém? E nessa noite o nosso Deus nos abençoe. E se você ouviu essa mensagem, aonde quer que você esteja, você saiba que Jesus tem plano na tua vida. Ele quer te salvar. Mas ele só fará isso se você abrir o coração e dizer: Deus, eu agora aceito Jesus e quero ser uma nova criatura e quero morar no céu para a glória do nome de Jesus. Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que Deus colocou no coração do irmão para trazer para a igreja. Em Apocalipse 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra, o que me chama muita atenção é o versículo 7 e 8, que diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos,
que é os acomodados, os incrédulos, aqueles que não creem, os abomináveis, aqueles que praticam abominação, e aos homicidas, aquele que mata, e aos fornicadores, aqueles que praticam fornicação, e aos feiticeiros, idólatras, né? E aos mentirosos. Mentirosos que está falando aqui não é só mentirinha, para te falar mentirinha não. Mentiroso é aquele que fala, que pensa mal do seu irmão e fala do seu irmão, que não perdoa seu irmão, aqui é mentiroso. Porque se você que não vê a Deus, né, que vê o homem e não perdoa, e você não vê a Deus, ama. Como é que pode amar a Deus se você não vê, e se o irmão está do teu lado que você vê e não ama? Quer dizer, esse é o mentiroso, né? As suas partes serão no lago que arde em fogo de enxofre, que é a segunda morte. É isso aí, eu faço uma reflexão para a minha vida, para que eu venha, né, quando eu começar a pensar coisas que não é de Deus, que não é do agrado do Senhor, pedir perdão a Deus, para que Deus venha, né, me renovar, me restaurar, para que eu venha cada vez mais fazer jus para poder ir para o céu, né? Eu quero ir para o céu, eu creio que os irmãos também querem ir, amém? Mas aqui os tímidos, não é aquele que é tímido de falar, não. Os tímidos aqui são aqueles acomodados, aqueles que podem fazer e não faz, aqueles que Deus colocou na mão para dar, para fazer, e ele não quer se dispor a fazer. Esses são os tímidos. Amém, igreja? Amém. Cláudio, vamos louvar o Senhor, Cláudio? Não pode recolher os dízimos e ofertas aí, amados. Cláudio vai estar louvando ao Senhor, né? Daqui a pouco estaremos orando. Nosso presbítero Deus estará fazendo as considerações finais aí por causa disso. Amém? Graças a Deus. Você é um vencedor? Amém. Amém? Amém. Você é um vencedor. Glória a Deus. Você tem que perseverar nessa promessa do Senhor, nesse novo céu e nessa nova terra que Ele tem preparado para nós. Então, persevere, continue firme, que no final você vai herdar todas as bênçãos do Senhor. Amém? Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Nessa hora eu ali subirei cantando um hino e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou, e Jesus recebendo para ele também vai falar: contempla essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando no outro lado do coral vamos cantar. E é um arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, a cidade
Só aquele que está com problema na família, né, que tem problema, tem irmãos, tem primos, tem família que ainda não aceitou Jesus, vai vir aqui na frente para estarmos intercedendo em prol da vida do teu irmão.